potencialidade bem maior. Basta que nós pensemos, por exemplo, na capacidade de aliciamento de terroristas que a propaganda na internet pode propiciar, ou que a Deep Web, ou a internet profunda, pode favorecer a prática de organizações criminosas que exploram crianças e adolescentes, exploram sexualmente crianças e adolescentes, cometendo crimes que depois alcançarão audiências nunca antes pensadas nesse submundo da internet. Então, é nesta perspectiva de alcançar a proteção dessas vítimas, e a palavra vítima foi dita aqui hoje já, e alcançar a proteção também dos interesses estatais, que vem a Convenção de Budapeste, como eu disse, de 2001, portanto, 20 anos ano que vem, e que por isso já está um pouco datada em relação a algumas evoluções desses 20 anos, e eu me refiro especificamente a cloud computing, né, a computação na nuvem, e isso tem levado muitos países fora da Europa, porque se trata de uma convenção do Conselho da Europa, não da União Europeia, que é menor do que o Conselho da Europa. O Conselho da Europa tem 47 membros, Estados-membros, Europa Oriental também. Então, no âmbito do Conselho da Europa, se discutiu, nos anos 90, a necessidade de uma convenção, antecipando esse momento em que nós estamos. E isso permitiu que, naquele ano, se produzisse esse texto, que é catalogado com o número 185 na série de tratados europeus, e que já foi complementado por um protocolo, 2 anos depois, que é o protocolo sobre xenofobia e racismo, um tema extremamente importante, como sabem meus companheiros aqui de painel e vocês que nos ouvem, um tema extremamente importante para a atualidade, para este momento, não só o momento em que os Estados Unidos estão em convulsão por causa do racismo, mas também nós estamos em convulsão. E talvez seja uma convulsão imperceptível em muitos espaços da nossa sociedade. E o tema, portanto, já estava ali presente nas preocupações dos negociadores do protocolo adicional, tanto a xenofobia quanto o racismo, e agora surge a ocasião de discutir um segundo protocolo. Mas antes de falar do segundo protocolo, já que me faltam uns 3 minutos aqui, ou 2 ou 3 minutos, falar justamente da convenção, que traz uma parte penal em que são estabelecidas obrigações para os estados, que devem criminalizar certas condutas ali listadas, e essas condutas dizem respeito, por exemplo, à proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, criança no sentido do direito internacional, né, pessoa humana menor de 18 anos, os direitos autorais, violação de direito autoral é um tema que ali aparece também, a questão das fraudes econômicas, as fraudes bancárias, o estelionato, tudo aquilo que diz respeito à manipulação de contas bancárias, ou o logro, ou a fraude, ou ardis empregados para obter vantagem econômica indevida. E nesse momento de pandemia, houve uma pandemia de cibercriminalidade econômica, de colarinho branco, ou de natureza estelionatária, prática do velho crime do artigo 171 do Código Penal, e também os novos crimes da sociedade digital. Que novos crimes são esses? São os crimes que são característicos da era da computação, da era digital, e que não existiam antes. Por que não existiam antes? Porque os bens jurídicos que nós queremos proteger agora são vinculados à confidencialidade da informação, certas informações, a integridade dessas informações, a autenticidade delas, e uma coisa muito importante, que todos perceberão a importância de proteger, que é a acessibilidade, a disponibilidade dos dados. Então, imagine vocês acessarem uma rede informática e não terem acesso aos dados. Isso não é só irritante, como leva a impactos na economia, leva a perda de negócios, leva a prejuízos econômicos e pode impactar ainda mais gravemente na gestão das cidades, na gestão de aeroportos, no funcionamento de empresas e de cidades, mesmo cidades. Então, toda essa ideia de proteger esses bens da sociedade da informação está presente também em Budapeste, segundo a concepção de que esses crimes novos, esses são crimes chamados de crimes informáticos puros ou próprios, diferentemente daqueles crimes de outrora, que podem ser praticados do velho jeito, ou podem ser praticados agora também com maior potência, maior impacto e consequências ainda mais drásticas e mais danosas, mais daninhas,
por meio da internet. Então, esses dois grupos de crimes são abordados em Budapeste. E também a convenção trata dos aspectos processuais penais. Os aspectos processuais penais, sobretudo aqueles vinculados à busca transnacional de provas, à cooperação jurídica internacional, mas também algumas questões que são muito importantes para o sucesso da investigação criminal de cibercrime, que é o quê? Que é a determinação da autoria. Então, se nós temos um problema de tempo, nós temos um problema de espaço, os espaços soberanos, e é necessário integrar esses espaços para que a persecução tenha continuidade e tenha efetividade na proteção das vítimas e dos interesses das empresas e dos estados. Nós temos, evidente, também um problema de determinação de autoria, e esse problema de determinação de autoria se acentua no espaço virtual, dado que aqui não é quase nunca o problema de saber se o crime aconteceu. É saber quem praticou esse crime, e a tecnologia, de novo, é um anteparo para que esses indivíduos se escondam, se ocultem e se livrem das jurisdições, das punições devidas pelos crimes que cometeram. Muito obrigado, Vladimir. E é impressionante como a gente percebe essa multiplicidade de problemas que vão se sobrepondo uns aos outros, e isso permite desde a configuração daqueles crimes mais clássicos, mais antigos, no ambiente do ciberespaço, e também desses crimes novos, e como é que nós vamos lutar para atuar nessa área. Eu já tenho perguntas aqui pululando na minha cabeça para uma segunda rodada que nós certamente faremos. Antes de fazer a pergunta para o Solano de Camargo, eu queria mencionar aqui e já deixar um convite para todos os que estão nos assistindo, que em breve, na última semana de setembro, ali entre o dia 23, se não me falha a memória, deixa eu abrir aqui meu calendário, entre o dia 21, perdão, e o dia 25 de setembro, nós faremos um seminário que vai acontecer num outro canal do YouTube, no canal que eu mantenho, e que é um seminário sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, em que nós vamos poder discutir alguns temas relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, porque nós vamos aproveitar essa oportunidade para lançar um livro com ensaios sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi organizado por mim, pelo Solano e pela Amanda Smith Martins, que não está aqui, e que conta com contribuições da Raquel, da Maria Rosa, e que vai também poder, vai ser sorteado, alguns exemplares serão sorteados ao longo desses painéis desse seminário. Então, antes que o Solano ficasse bravo comigo que eu não fiz a propaganda do nosso próximo evento, está agora feita. E, Solano, eu queria passar a palavra para você, colocando aqui uma questão um tanto quanto, me parece, pelo menos, um tanto quanto complexa, que é a relação que pode existir entre aspectos civis e os aspectos criminais, né? Nós temos regras no Código de Processo Penal sobre a eficácia da sentença penal no âmbito do processo civil e vice-versa, como é que isso se estabelece, mas há, e não há dúvida que haja, um aspecto bidimensional, vamos dizer assim, se é que alguma coisa pode ter dimensão nesse ambiente que nós estamos tateando, que é a possibilidade desse mesmo crime levar, dessa mesma conduta, levar ao cometimento de um crime, e o crime está aí, está posto, está, enfim, com todas essas dificuldades que os nossos colegas já abordaram, mas há também impactos na esfera civil, né? E eu sei que Libro Camargo é um escritório que tem uma atuação muito intensa nessa área informacional, nas questões relacionadas às tecnologias, então eu queria ouvir um pouquinho as suas considerações sobre essa temática e aquilo que você entender conveniente, eventualmente até nos contar
de casos, claro, guardado aí o sigilo necessário, que possam ter enfrentado aí durante a pandemia. Muito obrigado, professor Gustavo, em quem eu cumprimento aí como presidente desse nosso seminário, professor titular da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Cumprimento a minha amiga, professora Raquel Santoro, advogado no Distrito Federal, professora Maria Rosa Loula, procuradora federal, doutor Vladimir Aras, procuradora regional da República. Ou, enfim, eu estou cercado aqui, bom, o professor Gustavo, né, uma pessoa estadual, conjunto tenho 3 federais, acho que eu sou o único municipal aqui do grupo, então eu cumprimento aqui o pessoal de Peró, na pessoa do Fernando Redini. Bom, professor Gustavo, de fato, essa história dos novos desafios, né, trazidos pela internet, no que diz respeito aos temas criminais e cíveis, eles estão cada vez realmente mais complexos. Tanto no que diz respeito ao direito material, né, nós temos hoje, que nós estamos dizendo aqui, sobre os cybercrimes, o fluxos transfronteiriços de dados, uma questão pouco falada, mas os jogos de azar online, questões relacionadas à regulamentação do conteúdo, aquilo que eu posso, o que eu permito que seja visto, enfim, que nós tratamos no nosso outro encontro, e também questões relacionadas questões relacionadas ao direito criminal, direito internacional como um todo, por exemplo, jurisdição e lei aplicável em disputas não só comerciais, civis, mas realmente criminais, questões contratuais, os atos ilícitos em geral, questões de difamação, violações de privacidade, violações de IP. De qualquer forma, vamos começar, né? A história do crime transnacional. A gente sabe, ele começou na década de 70, né, usarem esse termo no âmbito da ONU para identificar as atividades criminosas que transcendiam a jurisdição nacional. Aí, em 95, a ONU identificou, num trabalho importante da Comissão de Direito Internacional, 18 categorias, sendo as principais lavagem de dinheiro, que o Dr. Vladimir comentou, atividades terroristas, roubo de objetos culturais e objetos de arte, roubo de propriedade intelectual, tráfico ilícito de armas, sequestro de aeronaves, pirataria marítima, fraude de seguros, enfim, uma série de coisas, dentre os quais, por último, os crimes de informática. Mas para a gente entender um pouquinho a história dos crimes de informática, acho que nós temos que partir da definição de cibersegurança, que é considerado, né, dentro da computação, a capacidade da gente manter 3 elementos-chave, é um conceito de engenharia. O primeiro é a confidencialidade, ou seja, existem assuntos que eu não devo ou não posso acessar sem autorização do proprietário. Está aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que está na iminência a qualquer momento de entrar em vigor. O segundo elemento-chave é a integridade, quer dizer, não se pode excluir ou adicionar nos dados, sem autorização do proprietário, nenhuma informação. E, por último, a disponibilidade, ou seja, o proprietário tem que ter o direito de acessar os dados sempre que ele quiser, ou seja, as redes têm que estar sempre acessíveis. Então, a cibersegurança é o conceito que protege a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados. E aí a gente vê que todas as legislações que caminharam desde os anos 70 nesse ramo de cibersegurança têm a ver com esses 3 bens jurídicos, como disse a Raquel. Então, por isso que a gente tem no âmbito no âmbito europeu, a gente tem, como disse o Dr. Vladimir, a Convenção do Conselho da Europa sobre Crimes Cibernéticos, né? A famosa Convenção de Budapeste. Lá também eles desenvolveram a GDPR, que deu origem à nossa Lei Geral de Proteção de Dados, e, em terceiro nível, as leis penais locais. O que nós fizemos aqui no Brasil? Então, nós começamos um pouquinho de trás para frente, né? Primeiro tivemos o Marco Civil da Internet, que foi um importante marco regulatório dos direitos dos internautas. Depois, a Lei Carolina Dickmann, que mudou um pedacinho do Código Penal e que foi, como todo mundo se lembra, né, quem participou na época foi feito, né, com uma correria danada, com uma grande pressão da mídia, e, por fim, agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que, quando todo mundo esperava que ia ficar para 2021, ela vai entrar em vigor em 2020. Bom, e como é que nós temos isso na prática? Eu peguei 3 exemplos aqui, professor Gustavo. Um eu peguei até da minha região, um caso que aconteceu na cidade de Porto Feliz. Até para comentar com o doutor Vladimir Aras, eu sou de uma cidade que chama Iperó, que é na região de Sorocaba. Na verdade, Sorocaba fica na Grande Iperó. E lá dentro da região fica a cidade de Porto Feliz, que é da época dos bandeirantes, é uma cidade muito antiga. E lá a polícia prendeu recentemente, estou com uma notícia de 30 de agosto, uma quadrilha que eles transformavam milhares e milhares de computadores em zumbis.
Então, durante a noite, esses computadores zumbis espalhados no Brasil todo, inclusive uma das unidades estava em Goiás,